Glorificado seja Deus, pois Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ele é digno que todo joelho se dobre, que toda língua confesse. Só o Senhor é Deus. Ele é aquele que se importa conosco. Ele é aquele que providenciou a solução para toda a humanidade. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Ele, pela sua infinita misericórdia, enviou seu Filho, o qual morreu e ressuscitou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E para termos a vida eterna, é preciso que observemos o que a palavra nos diz, que só através do Senhor Jesus é que temos inteira comunhão com Deus, porque Ele, Jesus, é o único mediador entre Deus e os homens. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos deixar que esta palavra encontre guarida nos nossos corações, pois a própria palavra nos diz em Isaías 55:11 que aonde ela vai não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. E apraz ao Senhor que o ser humano escute a sua voz, pois Ele mesmo nos diz lá em Deuteronômio 28:1, se atentamente ouvirmos a voz do Senhor e obedecer, Ele, o Senhor, ordena as bênçãos para aqueles que lhe obedecem. Nesta manhã estaremos meditando no contexto a respeito de Balaão e sua jumenta. Esse contexto, este conteúdo compreende o capítulo 22, a partir do verso 4, até o capítulo 24, verso 19. Nesse texto, que compreende capítulo 22, 23 e 24, isto a partir do versículo 4 do capítulo 22, nós vamos ter o seguinte conteúdo. Balaque, rei de Moabe, envia seu chefe para chamar Balaão, profeta de Deus, para amaldiçoar Israel. Nos versos de 4 a 7 do capítulo 22, nós temos essa descrição. Os moabitas disseram aos chefes dos midianitas: agora essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como um boi que come a grama do pasto. Então o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio Eufrates, no território de Amaf. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão: um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra e agora veio morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado. E se você amaldiçoar, fica amaldiçoado. Então os chefes moabitas e midianitas foram levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem de Balaque. Esse foi o contexto dos versos de 4 a 7, em que fala a respeito de Balaque, rei de Moabe, que envia seu chefe para chamar Balaão, reconhecendo que os que Balaão abençoava seriam abençoados, os que Balaão amaldiçoava seria amaldiçoado.
Deus diz para Balaão não ir nem amaldiçoar o povo. Balaão obedece. E este conteúdo se encontra nos versos de 8 a 13. Balaão respondeu o seguinte: fiquem aqui esta noite e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Então os chefes moabitas ficaram com Balaão. Deus veio falar com ele e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, o rei dos moabitas, me mandou dizer que um povo inteiro subiu do Egito e está espalhado por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora mesmo e amaldiçoe essa gente, para ver se assim pode derrotá-los e expulsá-los. Disse Deus a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. De manhã, Balaão se levantou e disse aos chefes que Balaque tinha enviado: voltem para a sua terra, pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês. Esta era a vontade de Deus. A vontade de Deus foi que Balaão não fosse com os chefes que havia sido enviado por Balaque para amaldiçoar aquele povo. Os versos de 14 a 20, nós temos o contexto em que Balaque envia mais chefes para chamar Balaão. Deus diz para Balaão ir, mas fazer apenas o que ele disser. Você precisa estar atento, porque Deus tem propósito em sua vida. E Deus espera cumprir os propósitos dele em sua vida. Como disse Jó, ninguém pode impedir os intentos do Senhor. Vejamos, pois, o que diz os versos de 14 a 20, do capítulo 22 de Número. Pois o Senhor tinha mandado que Balaão não fosse amaldiçoar o povo. Agora o Senhor deixa que Balaão vá. Entretanto, ele precisa fazer só aquilo que apraz ao Senhor. No verso 14 temos: então eles voltaram e foram falar com Balaque e disseram: Balaão não quis vir com a gente. Aí Balaque mandou-lhe outros chefes, mais numerosos e mais importantes do que os primeiros. Eles foram falar com Balaão e disseram: eu, Balaque, filho de Zipó, peço-lhe que venha logo até aqui. Como pagamento eu lhe darei muitas riquezas e tudo mais que você quiser. Por favor, venha e me faça o favor de amaldiçoar este povo. Balaão respondeu: mesmo que Balaque me desse todo o ouro e toda a prata do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra as ordens do Senhor meu Deus. Mas agora peço que vocês também fiquem aqui esta noite, para que eu possa saber se o Senhor tem mais alguma coisa para me dizer. Durante a noite, o Senhor Deus apareceu a Balaão e disse: já que esses homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Você tem estado atento a ouvir a voz do Senhor para fazer tão somente a vontade do Senhor? O Senhor te dá a oportunidade de ouvir a sua palavra. E ao ouvir a sua palavra, que você esteja atento, porque Deus dá o discernimento da palavra que Ele lhe dá. E espera que você, ao ouvir, obedeça. Os versos 21 e 22 descreve algo sobre a viagem de Balaão
deixa Deus irado. Então Deus envia um anjo para bloquear o caminho de Balaão. Vejamos o que diz o conteúdo. Verso 21 e verso 22. Portanto, no dia seguinte, Balaão se aprontou, pôs os arreios na sua jumenta e foi com os chefes de Moabes. Deus ficou irado porque Balaão ia montado na sua jumenta e 2 dos seus empregados o acompanhavam. De repente, o anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho para barrar a sua passagem. Estejamos atentos à voz do Senhor, para que nós possamos fazer aquilo que apraz ao Senhor. No verso 23 nós temos: quando a jumenta viu o anjo parado no caminho com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta e a trouxe de novo para a estrada. Balaão não vê o anjo, mas sua jumenta vê, e então sai da estrada. Será que você tem estado como Balaão? Que Deus tem falado para você e você não tem dado ouvido, ou você não tem visto a ação gloriosa de Deus na sua vida? Deus falou com Balaão e Balaão, ao invés de se dispor a fazer a vontade de Deus, Balaão estava querendo fazer a vontade dos que havia lhe chamado. Isso provocou a ira de Deus e Deus envia um anjo para impedir aquela caminhada. Balaão não vê o anjo, quem vê o anjo é a jumenta. E Balaão agora espanca a jumenta porque a jumenta busca livrá-lo. Quando você olha os versos do 23 até o 37, você vai encontrar o contexto em que Balaão bate na jumenta e a faz voltar para a estrada. Por fim, a jumenta simplesmente deita no chão. Ela se deita com a propositura de livrar Balaão de ser morto pela espada que o anjo estava em sua mão. A jumenta pergunta a Balaão, nos versos do 28 ao 31 faz essa descrição. Que descrição? A jumenta pergunta a Balaão por que ele está batendo nela. Deus abre os olhos de Balaão e ele vê o anjo. Ao ver o anjo, ele contempla que o que a jumenta está fazendo é exatamente para lhe proteger. Balaão, ao entender que a jumenta estava lhe protegendo, ele procura ouvir claramente a voz do Senhor. Ele procura fazer aquilo que agrada ao Senhor. Vejamos o que diz o texto, do verso 23 ao 37. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho, com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta e a trouxe de novo para a estrada. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, entre 2 plantações de uvas, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso Balaão bateu de novo na jumenta. Depois o anjo do Senhor foi adiante e ficou num lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar, nem para a direita nem para a esquerda.
A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que sorrou a jumenta com a vara. Aí o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz contra você? Por que é que você já me bateu 3 vezes? Ele respondeu: foi porque você caçoou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Então a jumenta disse a Balaão: por acaso não sou a sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida? Será que tenho o costume de fazer isso com você? Não, respondeu ele, ou seja, respondeu Balaão. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo que estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. O anjo do Senhor disse: por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse seu inimigo para fazer você voltar, pois você não devia estar fazendo esta viagem. Mas se a sua jumenta me viu e se desviou 3 vezes de mim, se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você e ela teria ficado viva. Então Balaão disse ao anjo: eu pequei. Não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor achar que eu não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. Será que você tem estado atento para ouvir a voz do Senhor e para se dispor nas mãos do Senhor, para que o Senhor cumpra a vontade dele, que é soberana, que é boa, perfeita e agradável? Veja o que diz o verso 35 do capítulo 22. O anjo respondeu: vá com esses homens, mas você falará somente aquilo que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os chefes enviados por Balaque. Você tem estado atento a ouvir a voz do Senhor e a obedecer a voz do Senhor? Pois se você observou todo o texto que foi lido, do verso 4 até o verso 35, você compreenderá o que é a vontade de Deus na vida do ser humano. No verso 36 e no verso 37 do capítulo 22, veja o que acontece. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi encontrar-se com ele em Ar, uma cidade que fica na beira do rio Arnon, na fronteira de Moabe. Balaque perguntou: por que você não quis vir quando mandei chamá-lo da primeira vez? Será que você estava pensando que eu não poderia lhe pagar bem? Essa foi a colocação que Balaque fez a Balaão, falando a respeito de pagamento, dizendo a Balaão que ele estava ali para fazer a vontade dele, ou seja, a vontade de Balaque. E a vontade de Balaque era que Balaão amaldiçoasse Israel, e a vontade de Deus era que Balaão abençoasse aquela multidão e não fizesse a vontade de Balaque, e sim a vontade dele. Em que circunstância você se encontra? Se encontra pronto a ouvir a voz do Senhor e a obedecer? Ou se encontra querendo ouvir o mundo ou querendo ouvir a você mesmo? Pois a palavra do Senhor nos diz hoje, nesse momento: se atentamente você ouvir a voz do Senhor e obedecer, você será uma pessoa abençoada. O anjo livrou Balaão de ser morto
por 3 vezes. E deixou claro que ela, a jumenta, era a jumenta dele, de Balaão, e que esteve o tempo todo fazendo aquilo que era agradável a Balaão. No entanto, foi preciso Deus permitir que aquela jumenta falasse, para que ele pudesse entender que a jumenta estava lhe protegendo. Deus tem te protegido, tem te abençoado através da pessoa de Cristo Jesus. Pois Jesus foi enviado por Deus e ele fez a vontade de Deus, morreu crucificado em uma cruz para que pudesse redimir todo aquele que nele crê, que ele foi enviado por Deus para te dar vida eterna com Deus. Se você atentamente ouvir a voz do Senhor e lhe obedecer, você deixará de ser criatura e passa a ser filho, para a glória de Deus e a alegria de Cristo Jesus, o Senhor. Que Ele, pois, te abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.